Olá, eu sou Roberto Chagas, está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer para vocês mais uma pergunta muito interessante que fizeram no meu canal, que fala sobre namoro de criança. Criança, nós sabemos que tem entre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 anos. Você pode achar interessante essa numeração que eu coloquei, pois alguns não consideram mais uma criança a partir dos 12 anos. Mas nós que somos cristãos sempre orientamos que há a criança e há também os jovens. Então nós colocamos aqui uma numeração mais um pouco definida para estarmos elaborando este vídeo até os 17 e 18 anos, porque para nós que somos pais, nossos filhos sempre serão crianças. Mas vamos entender primeiro sobre a pergunta. Sobre criança pode namorar ou não? O que a Bíblia diz sobre essa questão? A Bíblia, ela não tem aqui diretamente uma explicação, mas ela nos deixa várias passagens falando sobre esta questão. Mas antes, porém, de entrar neste assunto, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Pois bem, vamos entender e compreender algumas questões sobre crianças que hoje estão namorando. Antigamente, e em alguns países ainda hoje, há muitos casamentos arranjados, onde as crianças de 12 anos, Maria, por exemplo, acabou se casando muito cedo. A Bíblia não cita diretamente a idade dela, mas estudos teológicos nos citam que ela pode ter se casado com José entre 12 e 13 anos de idade. Então vamos compreender um pouco algumas questões aí do que pode ter resposta bíblica sobre o namoro de criança. Pois sabemos que algumas crianças hoje, algumas jovens, meninos, a partir do 5º ano de idade, que já frequentam uma escolinha, muitas vezes já começam a falar para o pai e para a mãe que está namorando. Uma coisa corriqueira, uma coisa de brincadeira, mas que nós temos que abrir nossos olhos e começar a ver os motivos que estão levando esta criança a falar isso. Primeiro, nós temos que compreender que a Bíblia diz que devemos ensinar a nossos filhos o caminho que deve andar. Esta é uma passagem muito clara de como devemos orientar nossos filhos. Mas a Bíblia tem outras passagens que nos fala sobre várias outras questões, pois o namoro ele nos indica uma série de coisas. Ela nos indica um conhecimento na Bíblia, dizendo assim: um conhecimento para o casamento, pois o namoro é para você conhecer a pessoa, é para você começar a entender como uma pessoa é, como é seu dia a dia. O namoro é para isso, é para você compreender aquela pessoa que você irá casar no futuro. E há também a questão de você estar começando a namorar na adolescência, há a questão do conhecimento do seu corpo, do desejo, onde muitas coisas aí também acaba influenciando, deixando com que um jovem, uma criança, um adolescente esteja mais querendo namorar para conhecer os seus desejos. Então vamos entender também
sobre essa questão. Outra questão, da questão de namorar muito cedo, é quando você está em uma família que acaba tendo que realizar uma mudança de cidade, uma mudança de estado ou até uma mudança de país por problemas profissionais ou qualquer outro motivo. Acaba também afetando o relacionamento de uma criança, pois o casamento, ele vem ali namorando para depois casar. E se você está namorando e tem ali uma relação muito próxima e você muda de cidade, isso pode afetar psicologicamente. Então vamos ler primeiro o versículo que se encontra em Cantares, no capítulo 8, versículo 4. Salomão, ele é bem claro aqui nesse versículo, que ele diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Salomão, ele está aqui se referindo às moças muito jovens que queriam se relacionar com ele. E isso acontece muitas vezes. Uma menina muito nova, um garoto muito novo, que se apaixona por uma pessoa mais velha, e muitas vezes essa pessoa mais velha tem que ter muito tato, tem que ter muito cuidado para lidar com essa situação, pois os jovens, principalmente líderes de grupos de adolescentes, acabam se destacando num determinado ministério, fazendo com que ali algumas adolescentes, ou se for uma mulher que está na liderança, que também seja ali uma moça que chame a atenção de um jovem, uma professora, que acontece muito isso, de um aluno se apaixonar por uma professora. Então Salomão está chamando a atenção para isso, que é melhor que uma pessoa assim não se apaixone por uma pessoa mais velha. Vamos ver sobre a questão do sentimento, onde nós estamos falando aqui de Salomão, que esse sentimento de um jovem para um mais velho, vamos entender sobre essa questão que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos entender. Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esses adolescentes, esses namoros, essa afeição, ela muitas vezes ela é mais dirigida, muitas vezes por um gosto próprio. Uma pessoa se apaixona, tem ali um sentimento por uma outra pessoa e isso acaba prejudicando a outra pessoa. Em Filipenses ela está falando sobre essa questão. Paulo deixa bem claro aqui sobre essa questão de esperança. Porque olha só o título que diz: Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Essa questão que Paulo está lidando aqui, nesse versículo 4, ele fala sobre esse namoro. Será que esse namoro fraternal, esse namoro jovem, esse namoro na juventude, ele não vai fazer com que você acaba se perdendo dentro da sua área espiritual? Você não vai ali acabar se envolvendo com uma pessoa e desistir de toda a promessa de Deus? Então Paulo está deixando bem claro nessas questões aqui. Pois você, quando começa a namorar, principalmente se você olhar pelo lado de um ministério, você começa muito bem na igreja, você começa muito bem ali com o seu ministério, você está cantando, você está louvando, você está se dedicando a Deus. Lê a Bíblia todos os dias, jejua. Na adolescência nós ensinamos a jejuar também. Criança jejua ali entre 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, de acordo com aquilo com que ela pode jejuar ou não. Então nós ensinamos muito
sobre tudo isso. Então vamos entender essa questão. Você está dentro do ministério, está fazendo tudo isso, começa a namorar e você acaba se perdendo nessa questão. Começa deixando as coisas de Deus para trás. Deu para você compreender o que Paulo está falando aqui? Há uma outra passagem que também nos fala sobre essa questão da juventude, onde alguns jovens dizem que vão namorar com determinada pessoa, seja homem ou mulher. Eu vou namorar com ele, eu vou namorar com ela, porque assim eu vou converter, eu vou trazer para a igreja. Vamos compreender o que Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 16. Ele fala assim, sobre essa questão de você achar que namorando vai converter uma pessoa. 1 Coríntios 7,16 fala: porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então vamos entender o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando sobre casamento, mas ele traz também essa questão de relacionamento, de salvação. Você primeiro precisa compreender e entender que a salvação é um passaporte único, que a salvação é um passaporte onde você vai obter para entrar no céu. Primeiro você tem que ter a sua salvação, e só depois você vai tentar convencer uma pessoa a vir para a igreja pelo Espírito Santo e não pela sua vontade própria. Você vai orar por essa pessoa, você vai jejuar por essa pessoa, você vai fazer com que essa pessoa receba o Espírito Santo e venha até a igreja. Não que você, estando com ela, que você chamando ela para vir para a igreja, que você se aproximando dela, que você namorando com ela, que você casando com essa pessoa, irá trazer ela para a igreja e ela será salva. Não é isso. Paulo está deixando bem claro isso. Paulo deixa bem claro que o homem e a mulher têm que vigiar nessa questão. Mas eu também não estou falando, já falei sobre isso, já fiz um podcast, que você deve abandonar seu sentimento, deve abandonar essa pessoa. Não. Eu já falei aqui, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar pelo Espírito Santo para agir na vida dessa pessoa, para que ela seja salva. Compreendeu aí essa parte de Paulo? Vamos ver uma outra questão que fala sobre namoro. Eu já falei aqui sobre essa outra questão, que agora está em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9 e 10, que fala sobre você estar namorando e ter que mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10 diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remova da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Então vamos lá. Você está namorando com uma determinada pessoa, você está ali já há um tempo tendo este namoro nessa juventude, mas essa pessoa não está te trazendo bem, ela não está te fazendo com que você possa crescer ministerialmente. E muitas vezes a família acaba vendo que é necessário mudar de lugar para que você não perca a sua salvação. Olha só como Eclesiastes vai direto nas situações que acontecem nos tempos de hoje, onde muitas vezes um pai e a mãe têm que se sacrificar mudando de cidade, mudando de bairro, mudando de estado, porque a filha está interessada em uma pessoa, porque o filho está interessado numa menina que não está te fazendo bem. E muitas vezes isso acontece até por intimidação, onde o pai e a mãe
não vão sair da cidade, mas precisa enviar o seu filho ou a sua filha para outro lugar, porque está sendo ali um problema para eles e pode até trazer um problema muito maior ainda. Você compreendeu onde eu estou chegando aqui? Onde eu estou querendo explicar para você? Olha como a Bíblia é bem clara nessas questões que muitas vezes acontece hoje. Porque alguns homens, infelizmente, a maioria deles, se julgam donos de determinadas pessoas. Eles se envolvem com uma garota muito nova, muitas vezes essa garota acaba se entregando para esse rapaz, não sabe a índole dele, e ele acaba querendo tomar posse dessa pessoa, mesmo não estando com ela mais, não morando, não dando assistência, não cuidando de uma criança que foi gerada ali num momento apenas de desejo corporal, e isso faz com que esse jovem comece a intimidar a família, comece a intimidar essa jovem para que ela não possa mais namorar com ninguém, que ela não possa ter mais relacionamento com ninguém, que ela pertence a ele. Estando ele junto dela ou não, estando ele presente na vida dela ou não, estando ele livre ou não, onde ele pode fazer tudo e ela não. Há uma infinidade de jovens, principalmente mulheres, que acabam perdendo toda a sua vida, a sua juventude, por se envolver com pessoas assim. E a Bíblia está sendo bem clara nesta questão. E aí entra a outra parte que nós deixamos para o final, que está em Efésios, no capítulo 6, versículo do 1 ao 3, onde o jovem não quer ouvir o pai e a mãe. Vamos ler essa passagem aqui, Efésios, capítulo 6, versículo 3. Vamos dar uma lida? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha só o que Paulo está falando aqui na carta para a igreja de Efésios. Ele orienta muito bem os filhos, os jovens, as crianças, a estarem sendo muito bem orientadas pelos seus pais, mas que eles têm que ouvir os pais corretamente. Não querer tomar decisões sozinhos, achar que já sabem tudo. Porque muitas vezes o filho chega para você, que é pai, que é mãe, que esteja me vendo agora nesse vídeo, e diz bem assim: eu sei o que estou fazendo. Não se preocupe comigo. Não sabe nada. O pai e a mãe têm que orientar. O pai e a mãe já têm ali uma habilidade, já têm uma experiência para te dar orientação sobre isso, jovem. Ouça bem o seu pai e a sua mãe. Ouça bem, eu já fui jovem, eu sei como funciona. Então nós temos que ouvir nossos pais, nós temos que ouvir nossas mães. Então a Bíblia ela deixa bem clara sobre isso. Ela deixa bem claro sobre o namoro de adolescência. Ele vai trazer ali muitas dificuldades, vai trazer muitas preocupações, vai trazer muitos problemas, tanto para você jovem, para você adolescente, como também para a família. A Bíblia não fala diretamente se você pode namorar ou não, mas ela deixa muitas explicações. Ela deixa muitas passagens que nos fala os motivos que se devemos namorar ou não. Estamos hoje em um mundo muito avançado. Estamos hoje num mundo onde o jovem quer namorar. E hoje ninguém mais quer só pegar na mão. Hoje o jovem não quer só namorar de olhos. Ele quer ter, muitas vezes, até uma vida de homem e mulher. Quer dormir na casa do namorado, o namorado quer dormir na casa da namorada, o pai e a mãe, muitas vezes, sem orientação, achando que isso trará mais segurança para seu filho e para sua filha, permite que isso aconteça. Ah, se eu não deixar, eles vão fazer de qualquer jeito. Ah, se eu não deixar, eles vão estar dentro de um carro, vão estar dentro de um outro lugar, que pode estar aí até correndo risco. Orienta seus filhos, pai.
Orienta suas filhas, mãe. É necessário que os filhos tenham orientação. Nós não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça com tanta facilidade assim. Preste bastante atenção. O que você achou desse vídeo? O que você achou dessa explicação? A produção está colocando para você aí a minha rede social. Então me siga, faça seu comentário. Eu sei que é difícil nos tempos de hoje orientar um jovem. Muitos não querem nos ouvir, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Temos que abrir seus olhos. Comente, dá um like, dê a sua opinião, faça a sua pergunta. Terei um prazer em responder para você aqui. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.